Fala minha gente, tudo bem com vocês? Como sempre espero que sim, bora para mais uma review e dessa vez mais um fone da família Denon/Fostex. Provavelmente a família closed back mais conhecida e amada por bassheads. E dessa vez a gente vai falar do Fostex Mass Drop TH00X. Bom, foi um fone que quando foi lançado pela Mass Drop, bem no começo da Drop ali, junto com o Sennheiser 58X, Hi-Fi Man 4XX, a KG K7XX, fez um rebuliço tremendo na comunidade audiófila, como sendo o melhor fone closed back até $500. Ele inclusive custa isso, seus $500. Então já é um fone raspando ali nos fones high-end. Cara, eu lembro como se fosse ontem. Quando esse fone foi lançado, eu vi uma review do Joshua Valor. Eu usava meu Arcana SHP80, um fone de R$120, e eu pensava comigo mesmo, cara, um dia eu tenho que ter esse TH0XX, nem que seja para deixar só em cima da mesa. Cá está o TH0XX, esse fone foi meu por alguns meses, foi vendido para o Gabriel Marinho, amigo de hobby, e aqui está comigo novamente para review. E vamos começar com a construção, que eu acho que é o aspecto mais chamativo dos Denon/Fostex, porque são fones maravilhosamente lindos, são peças de arte. Eu falei disso na review do Denon D7200, que nada mais é do que um Fostex desse amadurecido, a gente vai chegar nisso no som. Mas, cara, pra mim, pro meu agrado, o Fostex é mais bonito que o Denon D7200 por conta da pintura laqueada, né? Do verniz em volta. É simplesmente uma obra-prima, brilhante, assim, literalmente, madeira única. Você tem, no caso, o que tá aqui em casa é o Mahagony, que é o nome da madeira, eu não sei como seria o nome dessa madeira em português. Você tem também o Purple Heart, que na minha opinião é o mais bonito. É púrpura, é feito de madeira de cerejeira, e você tem o Ebony. O Ebony é uma madeira bem escura, parece uma madeira queimada. Inclusive, são todos fones com o mesmo driver, porém sons muito diferentes, porque a madeira cria uma ressonância característica. Dando um parecer aqui por cima, o Mahagony, que é o que eu tenho aqui, é o meio termo. É um fone muito energético, bem em V, com bastante grave, bastante agudo. O Purple Heart, que é mais ou menos da cor das caixas de som que estão ali, é o fone mais agressivo dessa leva toda da Mass Drop. Apesar de ser o fone mais bonito, na minha opinião, dizem ser o fone mais complicado, com agudos muito agressivos e muito graves. Então, cara, eu já acho, a gente vai chegar no som, o Mahagony muito cavalo em som, ele chega a se passar, o Purple Heart deve ser absurdo. E o Ebony, que na minha opinião é o mais apagado, mas ao mesmo tempo é o mais classudo, mais uma madeira escura ali, um pouco menos chamativa, dizem ser o melhor e mais equilibrado, é o menos em V, inclusive é o mais caro também e o mais cobiçado. Mas hoje a gente vai falar do Mahagony. Cara, é de uma beleza incrível, cada fone é único, madeira única, mas ele tem os seus problemas, coisas que o Denon D7200 não tinha, né? Primeiro ponto, o cabo é horrível, né? O cabo do Denon D7200 também é horrível, só que o cabo do Fostex TH00X é fixo, né? Bom, eu enrolo ele, passo uma fitinha ali e convivo com ele sem problemas nenhum. Ele não é um cabo que embola, não é um cabo que incomode, só que é um cabo de 3 metros de comprimento fixo. Isso eu não acho legal, mas dá para se viver. Outro ponto que me incomoda, dessa vez bastante no Fostex, são as earpads. As earpads não cobrem toda a minha orelha. Elas encostam aqui um pouquinho no lóbulo e depois de várias horas isso me incomoda, né? Isso é solucionável, tem diversas pads no mercado que você altera e cabem no seu ouvido, fica confortável, fica uma beleza, porém elas mudam o som, né? Eu tava, por exemplo, com umas pads aqui de um focal Ilir da China, muito louca lá, redonda, de couro puro, que tava deixando ele mais em V ainda, ele tava batendo muito pesado. Então é um fone magnífico em construção. Ele é confortável quando tá com pads boas, mas ele tem esses problemas. As pads originais não são perfeitas e os cabos são fixos. Agora falando do som do Fostex. Cara, é um fone incrível, incrível. Para quem gosta de assinatura em V, é simplesmente quase um endgame. Eu acho que esse seria o sonho de qualquer fanático por música eletrônica. É um fone que bate com muita força nos graves. Tem um dos melhores graves que eu já ouvi na minha vida. Tem agudos bem para cima que são agressivos, dependendo da sua sensibilidade. Para mim, em volume alto, depois de algum tempo ele é agressivo,
mas enquanto você está tolerando, é muito detalhado, é muito energético, cara, é um fone sensacional. E os médios são recuados. São recuados, mas são naturais. É aquele clássico fone em V que não tenta bagunçar os médios para compensar os médios. As vozes recuam, os instrumentos vêm para frente e é isso aí, tá tudo beleza. Detalhamento é alto, palco sonoro é muito amplo para um fone fechado. Inclusive o palco sonoro do Fostex é maior que o Denon D7200. Isso porque ele tem essa característica em V e as vozes mais recuadas te dão essa impressão de um palco maior. Vamos adentrar aqui nos graves, que para mim são simplesmente um dos melhores que eu já ouvi e para muitas pessoas eu acho que é a melhor coisa que existe na faixa de preço. Bom, graves são interessantes, né? Melhores graves, o que seriam? Vai depender muito de cada pessoa. Eu poderia citar, por exemplo, Hi-Fi Man Ananda. Tem uma velocidade, detalhamento, naturalidade e extensão que eu nunca ouvi em fone algum. Objetivamente falando, provavelmente são os melhores graves que eu já ouvi. Estendem infinitamente, velocidade para dar e vender e neutralidade. Porém, existem outros aspectos que são mais subjetivos e que você pode gostar ou não em graves. Para mim, meu gosto pessoal, os melhores graves que eu já ouvi até hoje estão num focal Ilir. Não estão num focal Clear, não estão no focal Celestic que tá ali, não estão no focal Elex, estão no focal Ilir, que é o mais barato da marca. Graves com muita dinâmica, peso e punch. A dinâmica é o que manda nos graves do Ilir. Você sente o ar sendo deslocado, parece que você está com duas caixas de som na sua cabeça. É simplesmente incrível e, na minha opinião, são os melhores graves que eu já ouvi. Os graves mais físicos, essa seria a palavra correta. Os graves do Fostex são o segundo com a maior fisicalidade que eu já ouvi, tirando os focais. Você consegue sentir o impacto, você consegue sentir o ar batendo no seu rosto. Eles têm drivers de biocelulose que tem um impacto incrível. E o Denon D7200 usa o mesmo driver, só que o Denon é muito mais calmo que o Fostex nos graves. O Fostex bate com muita força. E além da dinâmica, o Fostex tem duas coisas que o focal Ilir não tem tanto. Primeiro, o Fostex tem mais quantidade. Vamos supor que o Ilir empurre com mais força a massa de ar do grave dele, você sente a fisicalidade maior. Porém, o Fostex tem uma massa maior. Além de empurrar com muita força e velocidade também, você sente aquela parede de graves batendo no seu ouvido. Então ele tem uma quantidade, um kick maior e ainda assim uma dinâmica muito alta. E o preenchimento do Fostex é muito grande. Cara, ele preenche até o último subgrave subterrâneo ali, com uma velocidade também muito alta. São graves incríveis. Eu ainda prefiro o Ilir por ter mais dinâmica e menos peso. Eu acho que o Fostex se passa em peso, dependendo da música, ele invade os médios, ele fica demais. Mas ainda assim é uma experiência incrível para você ouvir uma eletrônica, para você ouvir um heavy metal. Nesses quesitos ele supera o focal Ilir para mim. E se você é um basshead, ele vai superar com certeza, porque ele tem uma massa, um corpo e um preenchimento muito grande nessa região. Os médios são o aspecto menos agradável do Fostex, junto com os agudos, a gente vai chegar lá, porque os médios são bastante recuados, né? Aqui nessa região ele perde para alguns fones da mesma faixa de preço, como o Sennheiser HD660S, focal Ilir, que hoje em dia você acha por uns 500, 600 dólares, e afins. Os médios do Fostex são ótimos porque ele é um fone high-end, mas não chegam no nível dos outros fones com foco nos médios. Você pega, por exemplo, um Aeon Flow em contraste, cara, você sente muito mais corpo, muito mais detalhamento, muito mais textura, muito mais naturalidade, as vozes mais pra frente. O Aeon é simplesmente incrível nos médios. Já o Fostex não consegue, pois ele tem muitos graves e agudos, isso é claro. Ainda assim tem um detalhamento alto, não é dos melhores, mas é alto. E assim, não são os melhores médios do mercado, mas eles não incomodam. Tem esse ponto, você vai aproveitar os graves e os agudos e os médios não vão faltar, vão estar ali detalhadinhos, bonitinhos. E a tua atenção vai estar nesses graves. Então, se você é um cara que quer essa instrumentalidade maior nos graves, nos agudos, menos vocais, menos guitarras, o Fostex não vai te incomodar porque ele tem sim bons médios, só não são os melhores. E nos agudos, cara, a gente tem um detalhamento muito alto. Ele não é tão detalhado quanto o Denon D7200, quanto o Aeon Flow, quanto o Hi-Fi Man Ananda. Nesse ponto eu acho que ele não é um fone completamente high-end, ainda falta um respirinho para ele chegar lá, um detalhamento a mais.
mas ainda assim, bicho, é um fone muito detalhado, com agudos bem corretos em timbre, porém são agudos, cara, que ficam elevados demais dependendo da gravação, dependendo do volume que você ouve. O Fostex, inclusive, tem a tendência de fazer você querer aumentar o volume mais e mais e mais por conta dos graves. Você sente cada vez mais a dinâmica, o preenchimento, e você vai aumentando o volume quando você vê os agudos estão te matando, cara, e você tem que abaixar o volume de novo. Bom, eu particularmente uso o Fostex com uma espuminha dentro do driver ali, particularmente para mim resolve o problema nos agudos, mas existe sim isso, ele é um fone em V bem agressivo. Inclusive ele me lembra alguns outros fones em V, por exemplo o Civiga Robin, que eu fiz review recentemente, que custa seus R$800. Cara, é um baby Fostex, né? Depois de tomar muito anabolizante, muita trembolona, o Civiga se tornou o Fostex, é basicamente isso, é um Civiga muito nos esteroides, com mais palco, com mais dinâmica, com som mais engajante, com som mais detalhado, mas é a mesma pegada e ideologia. E comparando com o Denon D7000 e Denon D7200, aqui tem um ponto interessante. A primeira vez que eu ouvi o Fostex TH00X, eu esperava algo muito semelhante ao Denon D7000 e o Denon D7200, porque eles têm o mesmo driver, têm a mesma construção em madeira, mas são fones bem diferentes. Os Denon têm uma sonoridade muito luxuosa e rica, aquele som confortável, aquele som macio, suave. Já o Fostex é porradeiro. O Fostex tem muito agudo, enquanto o Denon chega a ser apagado nos agudos em alguma ocasião. E para mim uma analogia seria a seguinte: o Fostex é o Denon adolescente, cara. É o Denon rebelde, que sai para beber, que faz bagunça, que apronta. Já o Denon é o pai de família, já é formado, já é experiente, né? Já é mais refinado. Então o Fostex tem todo aquele potencial que o Denon D7200 tem, só que ele não é tão refinado. Ele tem muito grave, ele tem muito agudo, ele não tem tanto detalhamento. Falta amadurecimento nesse som para chegar no nível do Denon D7200. Mas há quem prefira a rebeldia do Fostex, né? Ainda assim é um fone incrível, um dos melhores fones fechados que eu já ouvi. Um dos, se não o fone mais lindo que eu já vi. Difícil competir com o Celesti, que tá ali também, que é um dos fones mais lindos que eu já vi. Mas com certeza vale para a coleção de qualquer basshead. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da review. Se você gostou, curta, compartilhe, deixa um like. Se você não é inscrito, cara, se inscreva. Metade das pessoas que veem os vídeos não são inscritos, era para o canal ser bem maior. E com a sua contribuição a gente chega lá. Bom, agradeço e vejo vocês no próximo vídeo. Fui!